Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje, número 154, e nós estamos trabalhando, meditando a respeito da reconstrução dos muros e dos portões de Jerusalém pelo servo de Deus Neemias. Já estivemos então trazendo, de lá para cá esse assunto, e hoje nós vamos continuar então falando sobre os sabotadores de processo, aqueles sabotadores externos ou internos. Ontem nós falamos dos externos e nós falamos como foi que Neemias então ele paralisou os sabotadores, os críticos, da reconstrução, da restauração da obra e da missão que Deus deu para Neemias. E Neemias então queria trazer o povo para perto, para trazer então a restauração daquele povo que vivia em ruínas. Estamos falando então a respeito das ruínas emocionais e espirituais que muitas vezes nós nos encontramos como filhos e filhas de Deus. Então nós precisamos aprender os processos. E dentro de qualquer processo de restauração, de reconstrução, nós sempre temos aqueles que se opõem. Então, nós vamos hoje falar sobre um sabotador não externo, Neemias deu conta deles direitinho. E quando nós vamos lendo o livro, que eu sugiro você a ler o livro de Neemias, nós já lemos capítulo 1 e capítulo 2, vamos partir para o 3 e o 4. Então, Neemias, ele, em outras vezes, ele vai ser confrontado por esses mesmos sabotadores, esses mesmos inimigos da obra de Deus, mas ele tem a sua ação, uma reação madura, uma reação espiritual. E hoje nós vamos falar dos piores inimigos, da reconstrução, dos novos começos em nossas vidas, que é a incredulidade. Então hoje nós vamos falar a respeito desse sabotador chamado incredulidade. Ele é um obstáculo aos novos começos em nossas vidas. E nós vamos então fazer a leitura de Isaías, capítulo 57, versículos 14 e 15, que diz assim: E disse-a: aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar eu habito, como também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então nós temos aqui algo, extraordinário a respeito dos processos. Então tudo começa, toda a mudança, toda a transformação, ela começa de dentro para fora e começa então na terra do nosso coração. Então ele fala aqui: aplanai a estrada e preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então nós sabemos que nós temos obstáculos a essas mudanças e a esses processos de transformação em nossas vidas. Então aqui nós temos algo muito importante de a gente entender, que a incredulidade ela é um sabotador de novos processos em nossas vidas, Ele é, então, um obstáculo contrário ao relacionamento de fé, de confiança e de amor que nós temos com Deus, Um Deus de pactos. E então nós precisamos entender que o povo sempre entrou e saiu em cativeiros, mas Deus sempre tentou aplainar, tirar do coração do povo a incredulidade, a rebeldia, o orgulho, a idolatria e todas as coisas que Deus fez para que o povo então tivesse os seus corações limpos, aplainados para a chegada do rei. Então nós temos aqui, nós devemos entender isso, que todos os profetas que Deus usou
usou para aplainar o caminho, né, para que o povo não tropeçasse e encontrasse então o seu Salvador. No tempo então de Isaías, os povos preparavam com semanas de antecedência para uma visita de um rei. Toda vez que um rei iria visitar então as suas cidades, eles tinham que limpar o caminho, eles tinham que construir estradas de fácil acesso, e se o rei encontrasse então o caminho preparado adequadamente, ele então entrava e deixava então ali os presentes que ele trazia para aquele povo. Mas se ele não encontrasse os caminhos aplainados, se ele não estivesse então os caminhos preparados, ele então se desviaria e negaria a sua bênção àquele povo. Em Isaías 57:14 diz assim: Deus tinha um outro tipo de comitiva em mente quando Isaías falou. Note que Deus enfatizou um plebeu como viajante. Os obstáculos, então, que deveriam ser removidos não eram para a sua própria jornada, mas sim para a jornada do povo de Deus. Ele não queria que nenhuma obstrução atrapalhasse a jornada do povo novamente a sua presença. Precisamos então cumprir a nossa tarefa removendo as cadeias que privam-nos da vida abundante que o nosso Rei incomparável quer nos oferecer. Estamos prontos então para cooperar e preparar o caminho para o nosso libertador entrar? Então, quando Isaías fala isso, ele estava falando que um dia o Rei Jesus, ele iria vir. E para que ele entre em nossos corações e faça morada e transforme a nossa vida, nossos corações precisam estar aplainados. A terra do nosso coração precisa ser livre de todo orgulho, de toda incredulidade, de toda rebeldia, de tudo aquilo que se levanta em nossos corações contra a vontade de Deus. Um desses obstáculos, né, um desses sabotadores das bênçãos de Deus e da bênção do Rei que entra no nosso coração é a incredulidade. A incredulidade é um dos maiores obstáculos para nós crermos em Deus. A incredulidade, na verdade, é uma escolha. É a escolha de não crer naquilo que Deus diz. Não estamos falando em crer em Deus, e sim naquilo que Deus diz. Crer quer dizer exatamente isso. Nós cremos em Cristo para a salvação em questão de segundos. E ainda assim, podemos passar o restante dos nossos dias crendo bem pouco nele, na sua missão. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, nos diz assim: creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou isso como justiça. E em Romanos 4:3, pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A palavra grega aqui para creu é aman, que significa tornar firme, firmar, ser permanente, confiar firmemente, persuadido a alguma coisa, crer com a ideia de esperança e também de grande expectativa. Já a incredulidade, no grego significa apistos, que significa indigno de confiança, algo para não ser acreditado, inacreditável. Então pensa bem, se crer em Deus é crer exatamente naquilo que ele diz, a incredulidade, ela significa algo muito sério. A incredulidade diz que Deus não é totalmente digno da nossa confiança. Ele não é alguém que deve ser acreditado.
incredulidade, é não achar que Deus é digno da nossa confiança. Você até pode crer em Cristo, pode aceitar Ele como Filho de Deus, receber a salvação eterna e ainda assim não conseguir permanecer firme na fé, considerando-o digno de confiança no nosso dia a dia, nos nossos desafios que nós temos diariamente. Nós precisamos crer em Deus, porque Deus é um ser totalmente digno da nossa confiança. Em Números 23:19 diz algo também importante. Deus, ele não é um homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Então, crer em Deus é crer exatamente naquilo que ele diz. A falta de fé de que Deus é digno de confiança prejudica então a nossa caminhada rumo à restauração, à reestruturação, a novos começos, pois nós só podemos andar com Deus pela fé. Essa é uma exigência de Deus para com os seus filhos. Nós temos algo muito importante em Marcos 9, 21, 14. É maravilhoso nós vemos então quando o nosso caminho já foi aplainado e Jesus já habita em nosso interior pelo Santo Espírito de Deus. Então, quando o nosso coração já foi aplainado e a incredulidade e orgulho e a rejeição e todas essas coisas já foram tiradas do nosso coração, então nós podemos experimentar as bênçãos que o Rei deixa em nossas vidas e quer ainda dispensar dos céus para nós. Então nós temos em Marcos o pai de um jovem endemoniado que pediu ajuda a Jesus. Se ele pudesse, ele disse assim: se tu puderes. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai desse jovem exclamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe, foi a sinceridade dessa confissão e reconfortante para Cristo. E ele respondeu, então, para aumentar a fé desse homem que fé nenhuma tinha. Na presença do Senhor Jesus, aquele pai não podia mais reter o seu coração sincero. Passe um tempo também você de oração e peça a Deus. Se há incredulidade no seu coração a respeito daquilo que Deus tem feito e falado, se Deus não tem sido digno da sua confiança, faça como esse homem. Seja sincero na sua oração, porque o que importa para Deus, como diz o salmista Davi, é a verdade que está no seu íntimo. Se há incredulidade no seu coração, confesse esse a Jesus e peça a Ele que retire toda a incredulidade do seu coração. É muito importante nós aplainarmos o nosso coração e tirarmos esse sabotador chamada incredulidade. Que Deus abençoe você e lembre-se, o seu Deus é totalmente digno de confiança. Nós podemos crer no Deus dos céus, o Deus de Neemias, o Deus de Abraão, que também se tornou o nosso Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.